Saudações aos navegantes. Hoje é o primeiro encontro dessa série de videoaulas que eu decidi fazer para trazer informações sobre o livro da alma de Avicena e como nós podemos ler essa obra. Eu vou me concentrar hoje no sumário porque entendo que uma boa compreensão dos assuntos que estão colocados no livro da alma e como eles se organizam, essa compreensão é uma ferramenta muito útil para que vocês consigam compreender a força, a sabedoria e a beleza dessa obra, uma das mais importantes da história do pensamento universal. Eu tenho aqui algumas imagens e vou começar a compartilhar com vocês. A primeira delas é, o autor e sua obra, não é? Avicena e o livro da alma. Duas coisas eu quero destacar, é o nome dele e o nome do livro, ambos que estão aqui escritos em árabe, que é a língua com a qual Avicena escreveu o livro da alma. Ele, que é nascido na região da antiga Pérsia, mas escreveu em árabe, e todas essas circunstâncias da vida, da obra e da importância dessa obra, você encontra nos vídeos que estão colocados no canal, nas entrevistas e tudo mais. Nessas videoaulas que eu estou fazendo agora, eu vou me concentrar apenas no conteúdo do livro da alma, está bem? Então, duas informações. Uma é a respeito do nome dele, que transliterado em línguas latinas, nós temos como resultado Ibn Sina. Esse é o nome dele em língua árabe, Ibn Sina. E na tradução feita para o latim da obra do Avicena, não só do livro da alma, mas de outras também, e o nome dele se transformou em Ibn Sina, Abencina, Avencina, Avicena. E temos aqui também as duas palavras que compõem em árabe o nome do livro. Kitab, que significa em árabe livro, não é? E Nafs, precedida do al, que nesse caso é o genitivo, então temos livro da alma. O livro da alma. Esse é o título e seu autor. Muito bem. Passemos, portanto, agora ao sumário, não é? Como eu havia dito, eu vou indicar o que nós devemos procurar numa obra como essa, né? Esses livros escritos nessa época por esses autores com um vocabulário muito complexo, muito específico. Então, não pense que vai ser fácil, ele não vai facilitar. O texto não carrega o leitor pela mão. É preciso ter algumas informações prévias para poder navegar por essas letras. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, observar quantos capítulos tem o livro. 1, 2, 3, 4, 5. Temos aí 5 capítulos e podemos observar que esses capítulos estão subdivididos aqui em seções. Eu não vou falar das seções agora, mas nós podemos ver que há várias seções. Eu quero me concentrar no capítulo 1 porque ele é diferente dos demais. Então, o que se encontra no capítulo 1 é fundamental para a leitura dos demais capítulos. Então, olha, nós temos aqui 5 seções. Uma delas fala da constatação da existência da alma, não é? E da sua definição. O que é a alma? Na concepção do Avicena, portanto, a definição da alma, e como é possível constatar a existência disso que ele chama alma. Então, está de acordo com a perspectiva de que para se fazer ciência de alguma coisa, é preciso que o objeto de estudo dessa ciência tenha uma evidência por si só, para que depois possam ser feitos
os estudos a respeito disso. Então, o Avicena tem como estrutura básica definir a alma e constatar a sua existência. Isso será feito de dois modos e nós vamos, ao longo do percurso, nos outros encontros, ver como que isso é feito, ok? Muito bem. Alusão e contestação do que os antigos disseram sobre a alma significa os antigos filósofos, mas geralmente aqueles filósofos que vieram no começo do pensamento especulativo grego, os fisiólogos, os chamados pré-socráticos. Então, o Avicena alude e contesta muitas afirmações desses autores, ainda para manter a sua perspectiva de definição da alma como a que ele considera mais válida do que as anteriores, não é? Aqui ainda algo que faz parte da definição, que nós vamos ver mais para frente, que a alma existe como uma substância, e aqui começa uma informação importante, que a perspectiva que se tem da alma e saber como que ela opera, isso é alcançado por meio da observação das ações do indivíduo, das suas ações orgânicas e das suas ações psíquicas. Essa diferença de ações leva o Avicena a inferir uma série de capacidades que a alma possui, que resultam nessas ações. Então, essa ordenação de que há uma série de forças, de potências, de capacidades, na linguagem aqui da nossa tradução de faculdades da alma, faz com que isso precise ser enumerado e organizado. Ele o faz nessa seção quinta. Muito bem. Nós temos, então, nesse primeiro capítulo, todo esse arcabouço de organização da alma, definição, constatação da sua existência, constatação das suas capacidades e uma ordenação dessas capacidades. A partir do capítulo 2º, 2º, 3º, 4º e 5º, nós vamos estudar essas faculdades da alma. Muito bem, é disso que se trata, portanto, essa próxima divisão. Então, nós temos as chamadas faculdades da alma, faculdades, aqui eu vou deixar registrado para vocês que as faculdades da alma são múltiplas, e o Avicena vai estudá-las no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 5. Quais são esses blocos de faculdades? Nesses dois capítulos, o Avicena estudará o que nós conhecemos por sentidos externos. Vamos ver aqui como ele divide esses estudos. Olha, aqui no capítulo 2º, temos algumas ações das capacidades vegetativas da alma, mas aqui começa o tato, paladar, olfato e audição. Então, 4 dos sentidos externos são estudados aqui no capítulo 2º. O capítulo 3º é dedicado inteiro à visão. Aqui, a doutrina sobre a visão, que aparece aqui, é acompanhada de um estudo sobre a luz, porque a visão só funciona com a luz, e o Avicena se pergunta o que é a luz. Fundamentalmente, ele quer saber se a luz é corpórea ou se a luz é incorpórea. Nesse sentido, tudo o que está nessa sessão aqui que nós estamos vendo, no capítulo 3º, essas sessões todas são aspectos do estudo da visão e da cor. Muito bem.
No capítulo 4, o Avicena estuda uma outra categoria de sentidos que não são os externos, mas ele chama de sentidos internos. Boa parte da psicologia do Avicena se concentra nesse capítulo 4. O que são os sentidos internos? Vamos ver aqui algumas nomenclaturas, não é? Faculdade formativa, cogitação, memória, estimação e uma outra faculdade que é a faculdade imaginativa. Todas essas faculdades são localizadas pelo Avicena dentro do cérebro, os animais também as possuem. Além disso, dos sentidos internos, nesse capítulo 4 é dedicada uma parte às faculdades motoras. As faculdades motoras estão ligadas ao desejo, ao movimento, não só ao impulso do desejo, como também às funções orgânicas que levam o corpo a se mover. Na realização desses desejos, né? O desejo pode ser de se afastar ou de se aproximar de algo. Por fim, no capítulo 5º, o capítulo mais propriamente dedicado à alma humana, não é? O Avicena estuda o intelecto, que é a faculdade mais própria dos seres humanos. O intelecto é estudado no capítulo 5º. Ele possui várias divisões. Os movimentos da razão levam a alma humana a inteligir e, portanto, esse intelecto está conectado de alguma maneira com outros princípios inteligentes presentes no cosmos, e tudo isso é estudado no capítulo 5. Até aqui, a seção 6, nós temos esses estudos. Na seção, e na seção 7 também. Na seção 8, que fecha o livro da alma, nós voltamos a um assunto que ele já tratou antes, que são as relações entre o corpo e a alma. E aqui na seção 8ª, o Avicena explica quais são os órgãos que pertencem à alma, como estão relacionadas as substâncias orgânicas do corpo e a substância anímica, a alma. E assim fecha-se o livro, não é? Eu vou retornar aqui, encerrar esse primeiro movimento, né, do sumário do livro da alma, dizendo que com essa perspectiva de organização, definição da alma no primeiro capítulo, segundo capítulo, sentidos externos, terceiro capítulo, visão, quarto capítulo, sentidos internos e desejo, quinto capítulo, razão e intelecto, nós já temos uma perspectiva do que o Avicena projeta nessa obra. No próximo encontro, eu penso em trazer para vocês um quadro lógico de toda a argumentação que se encontra nessa obra e de onde nós partimos, por onde vamos passar e até onde nós vamos chegar com essa leitura, não é? Então, eu espero que com essas primeiras informações você já tenha uma certa perspectiva de como ler o livro da alma, e nós voltaremos então com o segundo vídeo falando a respeito do quadro lógico do livro da alma. Até lá, obrigado.